Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa terça-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo, beleza? Vamos falar sobre contratação, né? O Vasco fechou a contratação do português Admar Lopes para ser o novo diretor executivo de futebol do clube. Você vai conferir todas as informações sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre a partida contra o São Paulo, que acontece na quinta-feira, dia 12. O São Paulo com 8 desfalques, tá? Para enfrentar o Vasco. O Vasco pode aproveitar esse momento e, quem sabe, beliscar algum pontinho lá no Morumbi. Seria muito importante, né? Depois da vinheta a gente começa aqui o nosso vídeo. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixa o like é importante demais, ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. Se inscreva se você não for inscrito, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando sobre contratação, né? Finalmente o Vasco anunciou o seu novo diretor executivo de futebol. Alguns nomes foram especulados, né? Como o português Mário Branco, como Eduardo Freeland. Esses foram os dois mais cotados, né? Podemos dizer assim, os nomes que mais foram falados ali na imprensa. O Eduardo Freeland do Avaí chegou a ser dado como certo, inclusive, pela imprensa de Santa Catarina no Vasco da Gama, mas acabou não vindo, né? A repercussão também em cima do nome do Freeland estava muito negativa. Bruno Costa, ex-Fortaleza, também foi cogitado no Vasco. Mas quem foi anunciado como novo diretor de futebol do Vasco da Gama foi o português Admar Lopes. Admar Lopes é o novo diretor de futebol do Vasco da Gama. O Vasco ontem nas redes sociais, né, confirmou ele como o novo homem forte do futebol. Na publicação, o Vasco disse o seguinte, que Admar Lopes é o novo diretor executivo de futebol do clube, com uma carreira internacional sólida e passagens por clubes tradicionais europeus. O profissional português chega para comandar o departamento de futebol do Vasco, trazendo uma abordagem moderna, estratégica e integrada para fortalecer a área. Admar Lopes desenvolveu sua trajetória em mercados competitivos, tendo atuado em equipes como Porto, Mônaco e Lille, com forte ênfase na identificação de talento e na coordenação de processos de scout. Mais recentemente, ele ocupou cargos executivos no Boa Vista de Portugal e no Bordeaux da França, onde liderou projetos esportivos em contextos de reestruturação. O profissional tem chegada prevista ao Rio de Janeiro nos próximos dias, representando mais um passo do Vasco em direção a um modelo de gestão profissional com foco em desempenho esportivo e sustentabilidade. É o que diz o Vasco em sua nota oficial, né? Dizendo ali que o profissional, essa contratação desse profissional é um passo do Vasco em direção a um modelo de gestão profissional com foco em desempenho esportivo e sustentabilidade. Bom, confesso para vocês que não conheço, né, o português Admar Lopes. O que falta, o que resta para a gente é desejar boa sorte para ele, vindo para o futebol brasileiro. A gente não sabe o quanto ele conhece, né, de futebol brasileiro, de mercado brasileiro, mas a gente fica na torcida para que ele faça um excelente trabalho no Vasco da Gama e que seja assertivo, né, nessa janela. Ele trabalhou muito tempo como scout, né, então deve conhecer ali bem o mercado, e a gente torce para que ele acerte nessa janela de transferências, porque o Vasco não pode mais errar nas contratações. A gente já viu que com Pedrinho e Felipe tocando as contratações, tudo deu errado, né? Todo mundo que eles contrataram ali, tirando o Nuno Moreira, de resto, meu amigo, difícil de aguentar, né? Então, agora com o novo diretor de futebol, trabalhando junto com o Fernando Diniz,
Vamos torcer para que a gente tenha uma janela de transferências produtiva, né? Porque a gente precisa reforçar essa equipe de forma assertiva para o Vasco fazer uma temporada aí sem sustos, porque com o elenco atual do jeito que tá, vai ser complicado. Vai ser complicado. Então, seja bem-vindo aí o Admar Lopes e que ele faça um excelente trabalho no Vasco e ajude, né, o Vasco aí a fazer boas contratações. Meus amigos, vamos falar agora sobre o jogo contra o São Paulo. O Vasco enfrenta o Tricolor Paulista na quinta-feira, dia 12, pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco que não consegue pontuar fora de casa, né? Um desempenho péssimo fora de casa. Mas o Vasco terá aí uma grande oportunidade contra o São Paulo, porque o São Paulo atravessa um momento turbulento e o São Paulo pode ter até 8 desfalques no jogo de quinta-feira contra o Vasco da Gama. Isso mesmo que eu falei, ó, o São Paulo pode entrar em campo na quinta com até 8 desfalques. Os jogadores que estão no departamento médico são os volantes Marcos Antônio Luiz Gustavo, o atacante Caleri, o meia Oscar, o zagueiro Juan, além de Igor Vinícius, Lucas e Ferreira. Desses citados, o Marcos Antônio é o que está mais próximo de voltar aos gramados. Contudo, com chances muito remotas de enfrentar o Vasco. O volante tem uma lesão na região posterior da coxa esquerda, já trabalha no CT da Barra Funda em volta do campo, mas apenas na fisioterapia, ainda nem voltou a treinar com bola. O jogador que deve ficar mais tempo fora é o Caleri, né? O centroavante se recupera ali de uma cirurgia no joelho esquerdo e não deve mais atuar nessa temporada. Então, assim, o São Paulo com praticamente 8 desfalques aí nesse jogo contra o Vasco tem que aproveitar esse momento para conseguir beliscar alguma coisa lá no Morumbi, né? O Vasco não ganha no Morumbi desde 2012. Então a hora é essa, né? O São Paulo perdeu, por exemplo, para o Mirassol, né? No Morumbi. Então o Vasco tem também possibilidade de ir lá e buscar algum pontinho. Vamos torcer para que o Vasco faça uma boa partida, que essa semana, esses 10 dias, né? Que Fernando Diniz teve aí para trabalhar, que ele tenha conseguido mudar, né, a postura desse time do Vasco e que o Vasco faça uma boa partida contra o São Paulo, que terá 8 desfalques contra a gente. Meus amigos, para encerrar esse vídeo, rapidinho aqui, já falamos ontem, né? Mais importante reafirmar, né? O Payet não é mais jogador do Vasco, né? Dimitri Payet foi desligado, né? Teve seu contrato rescindido de forma oficial no dia de ontem. O Vasco anunciou nas redes sociais, agradeceu o jogador ali pela passagem e, enfim, chega ao fim, né? A passagem de Dimitri Payet pelo Vasco da Gama. É isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui!